Bem-vindos, cafezeiros! Bora colocar esse café e a leitura em dia? Porque hoje eu estou aqui no Sebo Jundiaí, que é esse lugar cultural e de resistência, para ter uma conversa com o professor Maurício. Ele é um historiador aqui de Jundiaí. Bom, eu estou aqui hoje com o Maurício. Obrigado por me receber, Maurício. Tudo bem? Tudo bem, e você? É um prazer poder falar um pouco da cultura com você. O Maurício, a gente está aqui no Sebo, nesse ambiente lindíssimo. A gente já está tomando um café aqui. Madrugamos aqui hoje para poder gravar. E eu queria começar, Maurício, conversando com você. Bom, você é o professor Maurício que muita gente te segue no Facebook, Sim. né? Hoje você tem uma página bem estruturada do trabalho que você faz, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tá. Mas o que eu queria que você começasse falando é como é que surgiu a ideia do Sebo. Tá, você imagina, eu era adolescente, né? Eu estudava no Colégio Rosa e meu segundo emprego com carteira assinada, eu era office boy de uma agência de turismo aqui em Jundiaí. Tinham duas e uma delas era a Beach Turismo. Você imagina, para você pegar um endosso de uma passagem, para você pegar um carimbo, buscar um voucher que hoje você faz no celular em 1 segundo. O office boy tem que pegar o cometa e ir para São Paulo e tal. E lá eu conheci os sebos. Né? Que tem uma cultura muito forte em São Paulo de sebo, né? Tem. Você imagina uma época, né? Para quem é mais jovem e está ouvindo a gente, está assistindo a gente, imagina um mundo sem internet, né? Sem pesquisa. Né? O Google era uma biblioteca, era uma enciclopédia. Então a gente buscava a cultura e o conhecimento. A gente buscava dentro de uma livraria, dentro de um sebo. E o sebo tinha preços muito mais atrativos, como tem até hoje, né? E eu era rato de sebo lá em São Paulo. Tinha que tomar conta do horário para não perder hora. Eu também eu acho que visitar sebo é meio que você... Porque o sebo, você não chega lá e não vai ter assim um catálogo para você saber o que tem dentro do sebo. Uhum. Você tem que ir fazer um achado. Às vezes você chega aqui com uma lista de livro que você quer, pode ser que você encontre, pode ser que não. E às vezes você encontra um livro que você sabe que não vai ter novas edições. Então é meio que um trabalho de manter uma cultura e você recebe... A gente conversou um pouquinho antes do programa e você me falou que você recebe muito jovem aqui, né? Não é só pessoas, vamos falar 30 a mais, você recebe gente mais nova aqui também, né? Recebo aqui, o forte nosso é adolescente, né? Dos 15 até os 20 anos, né? O jovem de 20 anos é a maior parte da nossa clientela. E às vezes eu até brinco, né? No sábado um rapaz veio comprar um livro de filosofia, eu falei, quando você tem? Ele falou, tenho 16. Eu falei, o mundo não tá perdido. Não! Tá bom. Tem uma... Eu fiz um podcast com 2 professoras e elas falaram assim, às vezes a gente acha que o jovem não tá nem aí, mas eles estão muito aí. A gente que não tá percebendo, né? A gente que eu falo, quem tem filho nessa idade aí de 17, né? Pra mais. O pessoal não tá entendendo que o jovem tá interessado. Então, eu suspeito para falar porque eu leciono para adolescente desde os meus 23 anos, né? Estou com 62, você imagina, faz 39 anos que eu leciono para adolescente, né? O primeiro adolescente que eu lecionei, hoje ele está com 53 anos de idade. Bom, o pessoal vai me matar aqui, mas eu vou inverter a ordem das coisas. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho como professor, Maurício? Você é professor do quê? Então, eu leciono já há 39 anos, eu comecei lecionando educação artística, aí eu fiquei 4 anos, né, na escola Professor Luiz Rosa, aí eu saí, fiz faculdade de Direito e já voltei há 35 anos, 30 anos já voltei, né, e leciono Direito. Lecionei para faculdade durante 2 décadas, né, toda noite. Qual faculdade? Eu lecionei na faculdade Anhanguera e na faculdade Luiz Rosa, que tinha faculdade que depois a Anhanguera acabou comprando. Mas eu leciono na área de ética e cidadania e direito, eu lecionei mais de 14 disciplinas diferentes na área do direito. E hoje eu leciono direito, ética e cidadania para adolescente. Continuo. E é dentro hoje acho que é 9º ano, né? Da minha época é diferente, mas hoje a gente fala que é o ensino médio. O ensino médio, o fundamental é até o 9º ano, né? O ensino médio é o 1º, 2º e 3º. E eu não leciono pro fundamental, mas a gente tem um projeto de cidadania, então todo ano eu falo com eles sobre direito à internet, sobre bullying
e seus reflexos no direito, né? Todo ano a gente bate um papo com eles a respeito disso. E eu acho legal saber que tem aula, porque na minha época não tinha isso, né? Aula de direito para jovem. Isso é muito interessante. É no ensino médio, né? Então, porque como lá tem curso técnico, tem administração, contabilidade, informática, e a gente leciona uma matéria técnica, que são em 2 módulos, né? No primeiro semestre é o direito mesmo, a parte introdutória, a gente fala direito civil, fala de contrato, casamento, fala sobre tudo, adoção, coisa pra vida. Guarda de filho, etc, etc. E no segundo semestre é legislação social, eles têm todo o módulo direito do trabalho, aprendem a fazer até cálculo trabalhista. Direito do trabalho, direito civil, a parte de direito do consumidor, né, que é uma das minhas especialidades. É uma educação meio mais para a vida, né? Um pouquinho de coisas que você vai usar mais durante a sua vida. Eu sou suspeito para falar, mas a Escola Professor Luiz Rosa, ela faz isso, ela trabalha com habilidade e competência. Então ele já bota em prática o que ele aprende na escola, ele já sai praticando. E a Professor Luiz Rosa é do estado, né? Não, é uma escola particular, ela completou 107 anos. Eu não sabia que era particular. Você imagina uma escola, né, passar por todos os presidentes da República que nós tivemos e tá aí firme e forte. É uma escola que tem muita história, né? Tem muita história para contar. Mas vamos agora voltar para o assunto do sebo. Aqui o sebo você tem aqui os livros que você... E também a gente falou, né, do pessoal que visita sebo, acho que nem eu visitava muito cedo sebo porque eu não tinha televisão. Então o livro, ele é uma forma de você se transportar. Ele é entretenimento puro, né? Sim, eu era então adolescente, frequentava o sebo, eu tinha vontade, vou ter um sebo em Jundiaí um dia. E para viabilizar isso veio muito tempo depois, eu já tinha 40 anos de idade, né? O sebo tem 22 anos. Eu montei muito tempo. 22 no mesmo endereço? Não, comecei na Ponte São João, nesse endereço eu estou há 10 anos, né? Tá indo para 11 anos, e eu fiquei nessa rua mesmo, que é a Rua Doutor Torres Neves, eu fiquei num número lá embaixo durante 7 anos. Então, né, nesse pedaço aqui eu estou há 19 anos já. Só nesse pedaço aqui, né? Na Rua Torres Neves. E aqui você tem, além dos livros, você tem disco, você tem muita coisa, que eu vejo que você tem muita coisa de música. Então, meio que o pessoal vem aqui, vem para procurar um disco antigo. Eu comprei os 2 livros que eu comprei lá, que eu tô fazendo o acervo de Jundiaí da Imobiliária. Eu consegui aqui, porque você não acha loja para comprar isso. Esse tipo de livro é difícil. Então, a gente é bem eclético, né? O Sebo Jundiaí hoje, ele é um dos maiores acervos do interior do Brasil. A gente tem 140 mil livros, tem uns 15 mil discos em bom estado. A gente só trabalha com livro assim em excelente estado, né? A gente também, quando tem algum livro raro que vale muito a pena restaurar, a gente faz a nossa restauração aqui. De restauração de livro. A gente bota o livro, até sempre brinco, né? Quando você restaura um livro, eu falo, ó, esse livro vai ficar mais 50 anos numa biblioteca daqui por diante, né? É você que faz esse trabalho de restaurar ou você tem um profissional? Não, porque é algo bem delicado de ser feito. É que eu tenho habilidades manuais, né? Desde criança, eu fiz muito artesanato, trabalhei muito com as mãos, né? Então tenho essa habilidade e eu gosto de fazer. Porque tem livro que, hoje não sei se tem mais isso, né? Mas tem livro que você tem que costurar ele, né? Ah, sim, da encadernação tem da parte de costura, de cola, né? Tem bastante coisa, você refazer uma capa, né? E são livros raros? Quando compensa, né? Quando algum livro raro, porque a gente só faz a restauração para o nosso acervo, né? Então, por exemplo... Daí fica para você ou você disponibiliza para venda? O livro raro, normalmente, ele vai para boas mãos, né? Eu sempre falo, quando você vende uma raridade, além de você conseguir atingir os objetivos, né? Porque não é fácil trabalhar com cultura no nosso país, né? Nosso custo fixo é altíssimo, então a gente tem que ter um giro grande, né? De volume de vendas, porque todo o nosso acervo é comprado. A gente trabalha com compra e venda, né? Sim, então, e aqui tem um preço muito bom. É que eu falo assim, a questão do sebo, né? Que é uma coisa bem legal de eu falar. Eu acho incrível, né? Um livro, sei lá, você pega um livro infantil desse, por exemplo, novo numa livraria, ele tá 40 a 50 reais. Aqui ele tá 15 reais. Eu acho um barato, né? Sim. Economicamente falando, você pegar um livro de 50 reais, você pagar 15. Mas para mim, o aspecto ambiental é muito forte para mim, o apelo ambiental, de você reaproveitar isso. Porque senão vira lixo. Algo que foi matéria-prima, né? Foi insumo do país. E você educar uma criança, né? Que além de você mostrar cultura, você fala para ele, olha, você cuidar disso daqui, que nem os livros que você compra aqui,
eu fiz isso, quase nenhum sebo faz isso. Metade do valor dele, se ele voltar em bom estado, vale para ele trocar com o próximo livro. Então você, além de dar uma educação ambiental para o teu filho, você acaba dando também uma educação financeira. Sim. Ele monetiza isso, né? Ele consegue, além dele economizar muito, ele vale metade do valor depois para ele estar fazendo essa troca novamente. E ele aprende a cuidar, né? Sim. Porque bom, os meus livros eu já tive por diversas vezes, várias estantes. Aí não fica viável, porque a gente acaba mudando muito. Agora eu voltei a fazer, eu só compro quando de fato eu gosto bastante, porque a gente tem um problema hoje de espaço, né, Mora? Em apartamento não dá para você ter todos os livros que você gostaria. Mas essa possibilidade do sebo, que você fica um tempo com aquele livro, depois você fala, pô, não quero mais esse, agora eu quero trocar. Porque é isso, né? E todas as vezes que eu me desfiz da minha biblioteca, e eu já cheguei a ter 3, 4 caixas de papelão de livro, assim, grande. Aí eu vou num sebo e eu dou. Daí eu não vendo, eu dou pro sebo, porque eu sei que o sebo... E eu cuido. Livro, eu sou muito chata, assim, eu não gosto que faz orelha, eu não gosto que... Eu dou o livro meio que parece que eu não li. Bem zeradão, né? Isso é legal. Porque você acaba fazendo esse livro circular, não tem muito sentido, né? Você, a não ser que seja um livro, né? Porque de pesquisa mesmo, né? Porque não tem muito sentido o livro ficar ali parado. Não. Embora, né? Se você... muita gente faz um exercício de, na fase adulta, reler os livros que leu na adolescência. Sim. Porque o livro é o mesmo, mas nós não somos os mesmos, e a né? percepção então a gente consegue é outra. Olhar com outros olhos. Eu não sei se você já leu esse livro, mas eu li... Tem alguns livros que eu gosto de ler 2 vezes. Machado de Assis, eu já li 2 vezes 5 livros deles, que a gente tinha em casa de capa dura. Nós temos até hoje. E agora eu vou começar a ler de novo Dom Casmurro. Porque eu acho que cada momento que você lê ele é diferente. São clássicos maravilhosos. São, né? E você... bom, leitura não só a leitura, acho que o que você faz aqui, o comércio de sebo, é um comércio de resistência. Sim. Porque você decidiu fazer isso daqui, que é algo que não é todo mundo que está preocupado. Não vou falar ninguém, não é todo mundo que está preocupado com o aspecto ambiental, com o aspecto de cultura, formar leitores. O que chama a atenção primeiro é o preço, né? Porque muita gente não tinha essa cultura de comprar em sebo, né? Jundiaí, a gente vem introduzindo, embora Jundiaí já teve outros sebos anteriores aos meus, que não perduraram, assim, não viabilizaram economicamente, o sebo é muita resistência, porque os primeiros 4 anos praticamente eu trabalhei no vermelho. Eu queria muito ter um sebo. Se você não tivesse outra profissão, você não teria conseguido se manter. É impossível, né? Ser casado com 2 filhos, né? Como é que você vai, fazer quantidade isso? De boleto. Então, por eu ter muita vontade de montar esse sebo, eu acabei resistindo e fazendo acervo. Fui comprando. E aí, quando eu comecei a vender na internet, eu consegui ter um fôlego, né? Que é isso que eu queria falar para você. O dia que a gente veio aqui, você me explicou algumas coisas e você falou assim que... Eu perguntei, e a internet? Ela tá te ajudando ou te atrapalhando? Você falou, não, hoje meu faturamento vem da internet. Como que foi essa migração? Então, eu já vendia no Mercado Livre, né? Sabe, no Marketplace Mercado Livre, que ele é bastante antigo, algumas raridades eu já disponibilizava na internet para poder atingir mesmo os objetivos. E na pandemia, né? Você imagina, a gente ficou no total 10 meses com as portas fechadas, com todos os custos, né? Eu e milhares de pessoas, mas eu pus em mente, eu preciso estar vivo para passar por isso. Eu e meus familiares, meus amigos, a gente precisa, né, fazer essa travessia. E a gente começou, né, a vender na Estante Virtual, que é uma das plataformas que vende livro na internet. E hoje a maior renda, né, nossa, a maior do sebo Jundiaí, que a gente consegue tocar em frente o negócio, é a Estante Virtual. Nós temos uma venda muito importante na loja presencial, né? A gente recebe pessoas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bragança Paulista, que são cidades que já tinham uma cultura de sebo muito anterior a nós. Então quem gosta de sebo descobre que tem um sebo grande em algum lugar, eles vêm de outra cidade para cá. A gente recebe muita gente da capital aqui. Isso é muito...
É muito bacana saber que vem gente de lá comprar livro vem. aqui. Isso é E incrível. disco de vinil também, pessoal de São Paulo. Vem muito. Porque, sei lá, um disco que custa R$100 aqui, R$50, lá na Galeria do Rock é 200, 300, 400. Então eles vêm pra cá. E tem essa cultura do escutar o vinil. Eu não sei se é verdade, você pode me dizer, porque eu nunca tive a vitrola. É, a vitrola. Mas dizem que o toca-disco, mas diz que a qualidade é som muito boa. Ele é bem melhor, né? A gente tem alguns engenheiros de som que frequentam aqui, né? Eles dizem que o grave do vinil ele é o 100%, né? Que no CD em outra plataforma eles não chegam. Não conseguem. E o pessoal, e eu acho que tem crescido um pouquinho essas pessoas que estão voltando a olhar coisas mais antigas, assim, com uma... Querendo ter não só uma nostalgia, mas ter momentos de você parar, vou pôr... Porque você não pode pular a música no vinil. Você não pode ficar lá, escutei 30 segundos e eu vou passar para a próxima. A vida como ela é. Quando surgiu o disco, que era de baquelite, né, o primeiro disco que surgiu, era uma música de um lado só. Então você punha lá uma música e executava. Não, esse não tinha ainda do outro lado, o primeiro, que é o gramofone. Aí só tinha uma música, você ia escutar ela eternamente. E aí acabou, você tinha que ir lá manualmente colocar, depois que tinha aqueles aparelhos que voltava, né? E depois os próximos discos de baquelite era uma música de cada lado, eu tenho bastante desses aqui. E depois que veio o disco de vinil, e hoje estão voltando a prensar, né? O preço é muito alto ainda do disco de vinil novo, né? Que você compra direto da gravadora, tá de R$400 para cima, até R$2.000, R$3.000 conforme o cantor. Mas os discos antigos, né, em bom estado, o pessoal está colecionando de novo, principalmente os de rock e música popular brasileira, né? O pessoal pede bastante. O roqueiro, ele acaba escutando música mais antiga do que a atual, né? Ele gosta. Ele gosta. Eu falo que os adolescentes de 40 anos para baixo caem matando nos discos aqui. Esses dias eu fui visitar um apartamento que eu tava vendendo e eu vi uma prateleira assim, cheia de carrinho antigo, né? Aí eu falei, qual é a idade desse adolescente aqui que tá colecionando? Ela falou, é o meu marido. Eu falei, mas eu percebi que isso o pessoal coleciona bastante. Coleciona bastante coisa. Isso é uma das coisas que eu queria falar com você. Sobre... A gente tá aqui, gente, a vida tá acontecendo, o sebo daqui a pouco ele vai começar a funcionar e a gente tá com o trânsito ali. A gente tá na Torres Neves, que é um lugar aqui, é centro de Jundiaí, né? E como que é, antes de eu partir porque eu ia falar, como que é ter um comércio no centro? Então, aqui, essa parte aqui, ela não tem aquela muvuca toda que tem lá, né? Não. Lá que eu falo, na Rua Barão e na Rua do Rosário, entre a Siqueira de Moraes até Engenheiro Molevado e ali entre a zona do Agrião, né? E como eu precisava de bastante espaço, né, para colocar o acervo, a gente acabou encontrando esse ponto aqui já há 10 anos e a gente conseguiu estabelecer. E o pessoal vem até de outras cidades. Antes era meio ruim para parar aqui, agora mas tem uma agora, vaga, como virou mão única, né? Tá, e a gente tá tão acostumado com o barulho que a gente nem ouve o barulho, tão acostumado. E assim, eu não sei se o pessoal vai conseguir, mas a ideia de gravar aqui foi gravar com todo esse ambiente mostrar como mesmo. É que é, né? A realidade, porque... e você tem vários funcionários hoje aqui no Sebo, Sim, né, Maurício? Sozinho, ele é robusto, o Sebo, assim. Sozinho a gente não consegue caminhar, né? Então a gente tem mais 6 colaboradores, né? Fora eu que faço toda a parte da logística, também de compra, né? E esse pessoal ajuda muito, né? Você precisa de gente para te ajudar, senão... E tem que ser um pessoal que é apaixonado por livro? A maioria deles gostam, eles gostam bastante. E quando não tem o hábito, acaba vindo trabalhar aqui, acaba adquirindo o hábito da leitura, né? Acaba tendo tudo na cara, vai conversando, vai vendo e acaba tendo o hábito da leitura. Maurício, como que você diria... como que você ensinaria alguém que não tem o hábito de ler a pegar hoje, como colocar o hábito da leitura numa criança? Você como professor, uma pessoa que cuida dos livros, que tem essa preocupação, como que você ensina uma pessoa em casa a adquirir esse hábito? Normalmente, né, quando os pais leem, a criança mais naturalmente acaba lendo. Mas uma criança, o ideal é começar com o gibi mesmo, né? A gente tem gibis maravilhosos aqui, que é a questão da Turma da Mônica, né? Que aborda vários temas, né?
que além de ter historinha, sempre dá um recado, né, para Sim. aquela criança. Mas para a criança que está começando a leitura, eu indicaria o gibi, porque é uma leitura rápida, mais dinâmica, né? Depois tem muito livro infantil, muito. Tem. Nós temos autores assim maravilhosos, né? Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Álvaro Dias, coisa que tá, Álvaro Cardoso, coisa que está assim muito no nosso dia a dia. Sim. Né? Eu lembro que eu lia muito quando eu era criança, tinha aqueles, eram livrinhos assim, sei lá, de 30 páginas, que eles eram, eu não vou lembrar os autores, mas eram livros meio de ação para adolescente, assim, sei lá, com 10, com 11 anos. E, nossa, a gente caçava as bibliotecas que tinha a continuação, ok? Porque tinha aquele personagem que ia por diversas, ele ia por diversas aventuras. Sim. Isso é uma forma de fazer a criança... Então, essa daí tem até um nome, isso, que você que escolhia o final, né? Você ficava escolhendo as histórias, né? É que tinha alguns livros, eu não vou lembrar, mas era, por exemplo, João e Maria, vou dar um exemplo aqui, que eu não vou lembrar os nomes. Na aventura no shopping, João e Maria na aventura não sei aonde. Sim. Então ele tinha várias... A saga, né? É a saga, isso, legal, você falou certo. Que legal. E isso prendia. A criança... tem muita família que traz as crianças aqui para elas escolherem os livros, elas ficam procurando alguma coisa, porque às vezes ela compra de uma capa que ela gosta tal, e ela acaba lendo, né? Sim. Com a criança. Mas o ideal, incentivar uma leitura é comprar um livro para a criança. Comprar um gibi, comprar um livro, dar na mão dela e ler com ela, né? Toda noite ou toda tarde, sempre que tiver oportunidade. Tem livros assim interativos, né? Porque Sim. é que eu sempre falo, você concorrer com o celular é muito difícil, até nós adultos. Se a gente não se policiar, né? Porque a nossa vida toda está lá. Mas uma criança você tem como, né? Colocar as regras, colocar os limites, colocar o tempo que ela vai utilizar o celular naquele momento, usar com equilíbrio. E sempre dar um livrinho na mão dela, um livro interativo, um livro de pintura, um livro que ela vai fazer. Gastar um tempinho para educação. Mas você falou da Turma da Mônica. Então eu vou pegar ela aqui embaixo, pego outra aí. A gente quer falar desse trabalho aqui que ele tem, que é a dos brinquedos. Sim. Como que é esse projeto seu? Então, aqui eu tô com o Fofão, né? Que eu tive Fofão e não vou contar a história, tá, gente? Mas eu tive Fofão. Mas o povo conhece essa história do boato, já tinha fake news naquele tempo, né? Mas o Fofão é um personagem do Dorival Fessini, né? Que ele faleceu, ele tinha vários bonecos, vários personagens. Ficou muito famoso com a turma do Balão Mágico, né? Na época que bombava na Rede Globo. Na TV. E essa Mônica é uma raridade, né? Porque essa boneca, ela completa 60 anos esse ano. É uma boneca do Brinquedos Troll, né? Do lançamento do Maurício de Souza. E você vê que ela sofreu uma repaginada depois, né? A Mônica completou 60 anos, né? Esse ano ou ano passado. Então essa boneca foi lançada na sequência do Brinquedos Troll, que é uma fábrica que não existe mais. E assim, eu fui juntando os brinquedos, eu tenho quase 4.000 brinquedos antigos e a gente tem esse projeto do Museu do Brinquedo que espero que saia até o final do ano. O que depende? Eu vou ver se ela para aqui, ó. Ela vai ficar lindinha aqui, ficou bonito. O que falta? Qual é o incentivo que falta para um projeto bonito desse decolar? O projeto eu tenho o principal, né, que é o projeto estruturado e o acervo, que é o brinquedo. Mas como eu estou fazendo, é tudo do meu bolso, né? Pra você ter uma ideia, só de vidro, o orçamento é mais de R$25.000 só de vidro de vitrine, né? Então eu estou fazendo com a verba do próprio sebo, né? E a gente vai fazendo aos poucos. Eu adquiro muito brinquedo, muita coisa que eu não tenho para o acervo. Quando aparece a oportunidade, eu acabo adquirindo. Mas vai sair o projeto, ele está bem encaminhado. A gente tem já as prateleiras, né? Ele vai ser todo montado com madeira de reuso. Então eu compro armário antigo, pego alguma coisa, vai ser todinho com madeira de reuso. E esse projeto tem uma possibilidade para, vamos supor, alguém que queira fazer uma doação ou alguém que queira ser um investidor? Sim, eu já recebi, né? Sim, podemos conversar sobre investimento. Mas eu recebo bastante doação de brinquedo, né? Muita gente, até recentemente um senhor faleceu que eu nem o conhecia e a esposa dele veio aqui com vários brinquedos na caixa dos anos 50, 60, que ele falou, doa isso para o Maurício Ferreira, né? Então ela veio trazer, fiquei muito feliz, né?
Então, muito só o contente. fato de doar o brinquedo, você já... Se você Ajuda, tem um brinquedo em boas condições. ajuda no projeto, principalmente um brinquedo que tiver na caixa, porque a raridade é com a caixa, né? Entendi. Porque para você expor. Mas é assim, a gente eu que agora mexo com antiguidade há muito tempo, a gente só é um guardião, né? Durante um tempo. Depois isso... vai ter que passar, vai ter que ter outras pessoas. Vão-se os dedos, ficam os anéis, né? E então é outro guardião. Esses dias eu estava vendo um filme de época aqui em Jundiaí, na televisão, um filme de época gravado no Brasil, e eu estava pensando, se não fosse o colecionador de carro antigo, nem o filme conseguiriam fazer, né? Porque você vê o trabalho que faz um colecionador, né? Ele é um preservador da história. E eu acho que daí a gente pode começar a falar um pouquinho sobre... Você é conhecido por ser um historiador aqui em Jundiaí. Sim. Você tem... Antes da gente mostrar aqui o que a gente quer mostrar, eu queria que você falasse, porque você me contou algumas coisas, né? Como que é fazer esse trabalho de ser como se fosse um guardião do tempo aqui em Jundiaí? Eu gosto muito. Quando né? começou, Maurício? Então, eu tive um avô maravilhoso, né? Que eu falo que ele andava na contramão, né? Porque não sei como é que foi a tua criação, mas o pessoal mais velho não era muito de dar atenção para criança na minha geração, né? Não. Criança era uma sub-raça, né? Ficava ali criança, no canto, ela criava. Mas eu tinha na minha família além da minha mãe, né? Duas pessoas especiais, que era o meu tio Nivaldo Massagardi, que gostava muito de criança, e meu avô paterno, que era um amante de Jundiaí. Ele amava Jundiaí de uma forma assim. E quando eu tinha 6 anos de idade, ele me mostrava as fotos antigas que ele tinha, eu não me conformava que o centro era daquele jeito, a maneira... Isso com você com 6 anos? Então, eu tinha 6 anos, então eu colecionava tudo que você pensar, que todo moleque colecionou. Eu colecionava a tampinha de garrafa, bolinha de gude, figurinha, meu filho tá na pedra. Caixa de fósforo. Eu colecionava inseto vivo, eu tinha um monte de vida, eu já um monte de bicho vivo lá. Eu invernizava, e eu colecionava isso, né? Foto antiga, né? A única criança que eu conheci que colecionava foto antiga, porque foto era uma coisa rara, ela tinha um outro valor. Hoje virou uma coisa corriqueira, porque você anda com uma excelente câmera fotográfica no bolso, né, no celular, você anda, então virou uma coisa corriqueira, mas a foto era um evento. Sim, a gente se arrumava para tirar foto. Fotografia em latim quer dizer contar a história com luz, contar com imagem, né? Então uma foto ela conta a história. E hoje eu tenho o maior acervo, né, de fotos antigas, imagens antigas de Jundiaí. E eu gosto de salientar que todo esse material eu cedo até para agência de publicidade, para televisão, para jornal, para prefeitura, e é gratuito. Tenho todo esse acervo. Como que você recebe esse acervo? Então, eu comecei colecionando, né? Quando veio a internet, eu já tinha mais de 1000 fotos físicas na minha coleção, né? Eu tinha muita foto, né? E eu trabalhei no meu primeiro emprego, carteira assinada, foi no Jornal da Cidade, o tempo que o jornal era, né? Imagina, jornal única era fonte de notícia, informação, né? E quando eu saía do trampo, acabava o trampo, eu ia com a reportagem. Então eu fui na inauguração da Bandeirantes, tava o general Ernesto Geisel, tava Egídio Martins, e aquelas fotos todas o pessoal jogava fora. Porque acabava de montar a pestapa, eu tinha dó, eu guardava aquelas fotos numa caixinha, e quando eu saí ainda da empresa, eu fui pedir pro meu chefe, esse aqui tava no lixo, eu posso levar ele, né, foto do Paulista e tal, então eu tinha bastante foto antiga. E você não imaginava que isso se tornaria a proporção que é hoje? Então, eu tinha essa vontade, né, de fazer exposição, uma exposição física e tal. Hoje eu não preciso mais disso. Outro dia mesmo, eu tinha uma foto que estava na gaveta de alguém, né, a pessoa me trouxe, eu digitalizei e coloquei. À noite ela tinha 90 mil pessoas tinham visto a foto. É muita gente. Em 12 horas. Né? Então, se você fizer uma exposição física, não vai 90 mil pessoas. Nem 10% em uma semana. Então, lá você pode compartilhar. Muita gente tem baixado essas fotos, imprime essa foto, né? Para poder ter, né? E eu acho que eu gosto muito de visitar vários lugares de Jundiaí. E eu vi uma exposição sua que estava tendo no Mercadão da Vila Arens. E eu entrei lá e foi muito legal porque eu comecei a olhar as fotos e você, antes de ver o nome, você fica tentando imaginar. E quando você fala, poxa, esse lugar é aquele lugar. Aí você fica meio, cara, que coisa muito gostoso. doida. E assim, principalmente, como que eram as coisas? Para pessoas como você que foram adotadas pela cidade, né? Jundiaí. Sim. Sempre recebeu todo mundo de fora de braços abertos. Jundiaí é uma cidade muito acolhedora. Meus bisavós, a nossa família está em Jundiaí há 135 anos, né?
nossos bisavós vieram da Itália para morar na colônia, e por parte de pai. Por parte de mãe, minha mãe veio para cá em 1953, da região de Capão Bonito. Mas os meus bisavós vieram criança da Itália, já morando em Jundiaí direto. Na grande migração que teve para cá. Em 1889 eles chegaram aqui. Né? O pai da minha avó... Vieram para trabalhar nas fazendas. Vieram para trabalhar. Eles, na verdade, Jundiaí foi a cidade, né, da colônia, uma das poucas cidades que montou o núcleo colonial, né, para os italianos, e eles pagaram essas terras com o que eles plantavam, né? Plantavam e tinham que vender no mercadão do centro, que tinha o contrato todo lá. Você me falou no dia que a gente veio fazer a visita técnica que você achou esse contrato, né? Achei. Ele está lá no acervo, no acervo digital do Estado de São Paulo. Pesquisando lá, pus o sobrenome do meu tataravô, na verdade, né, que era o avô da minha avó. Eu achei até a assinatura dele no contrato lá, e tá o contrato todinho lá. E você é muito... Eu vi alguma coisa na sua página que você até faz essa questão de linhagem das pessoas. Você ajuda as pessoas a encontrar mais ou menos seus parentes? O que tá no acervo, sim. Porque às vezes a pessoa não tem aquela habilidade de busca no próprio acervo, né, que tem uma lupazinha lá, que você consegue, por exemplo, no Facebook, que é onde tem maior acervo, você vai na lupa, clica em publicações, de quem? Põe lá, professor Maurício Ferreira, que vai aparecer tudo que ela estiver procurando lá. Por exemplo, se é um sobrenome italiano daqui, a pessoa não sabe, não sei quem foi meu avô, talvez se vier no acervo ela consiga identificar uma linha. Se tiver no acervo, ela vai conseguir alguém lá, e eu acho que o principal são os parentes, né, dela, que ela vai encontrar, os parentes vivos dela, primos distantes e tal, ela vai encontrar nos comentários ali da foto. Que as famílias antigamente era muito grande, né? E pulverizava muito, né, Maurício? Então, eu acho que fazer um trabalho desse é bonito, né? Italiano tinha 15 filhos, né? Que eles falavam que era quanto mais braço, melhor, né? Para trabalhar. Para trabalhar. Outra realidade, né? Hoje a gente trabalha para criar um filho. É verdade. Porque é caro. Eles não criavam filho para trabalhar. Já tinha que trabalhar. Pequenininho já ia trabalhar. Meu pai nunca trabalhou criança, mas minha mãe trabalhou na roça a partir dos 5 anos de idade. Eu comecei a trabalhar muito nova, mas é óbvio, se eu for ver a história da minha mãe, que tem italiano, tem um monte de gente na família, e a gente tá pro lado de cá porque minha mãe era meia cigana, né? Mas assim, a gente escuta as histórias e não existe infância, né? Não é que nem hoje, assim. Criança tem que brincar e estudar. Tem que brincar e estudar, não tem que trabalhar. Mas assim, hoje aqui na visita, uma das coisas que nós vamos fazer, e eu vou fazer porque pode ser que isso leve um tempinho, mas a gente vai brincar um pouquinho. Bom, aqui a gente tem essa foto. E a hora que ele me falou onde era, eu fiquei... Bom, fala pra gente, Maurício, aonde que é esse lugar aqui? E me fala um pouquinho sobre essa avenida. Olha que interessante, né? Essa foto, ela é dos anos 1920, né? Tá completando quase 100 anos. Você vê que era um lago. Você vê aqui que o... é roupa de banho? É roupa de banho, né? O homem usava uma camiseta, né, de banho, um shorts bem grande. Então era uma lagoa que o pessoal nadava, pescava, passeava de barco, alugava um barco. Isso aqui é na Avenida 9 de Julho, na Vila Iracema. Fica entre o Jundiaí Shopping e o viaduto da Avenida Jundiaí, o edifício Nino Plaza. Ali no meio. Ali pertinho, em frente ao bairro do Anhangabaú, perto da Bela Vista. Então tinha Esse rio não tem mais. Não, ele foi aterrado, era uma lagoa, né? Provavelmente era um desvio, né? Era dentro... Para poder fazer Essa aqui, na verdade, era uma chácara dos Gelli, que tinha a loja de fotografia no centro, que funcionou 100 anos no centro e fechou recentemente, né? Dando continuidade para outros tipos de negócio. Mas era ali, né? E era aberto para visitação. E hoje eu olhei essa foto e eu tenho meio que uma memória de quando eu mudei pra cá e eu comecei a trabalhar na corretagem. A quantidade de prédio que não tinha e hoje tem, e de reforma, eu lembro que tinha um estacionamento de carro, onde hoje eles fizeram, se eu não me engano, aquele prédio novo que tem perto do Jundiaí Shopping. Tinha um estacionamento de carro lá que funcionava um lanche lá. Aí hoje você passa lá, já não tem. No período de, sei lá, 13 anos. Imagine olhar isso, é muito louco. Da 9 de julho, eu queria fazer até um relato, um depoimento breve. Faz. A 9 de julho, ela existe graças a um prefeito gigantesco, maravilhoso que Jundiaí teve. Ele ficou apenas 4 anos, é o Ibis Pereira Mauro da Cruz, está vivo, está com saúde, com 92, 93 anos.
Ele teve aqui, trouxe caixas de foto que ele doou para mim, essas fotos, da administração dele, que era do acervo particular dele. Falou, não, tá com você, tá em boas mãos. Ele continua forte, austero, com saúde. Você imagina Jundiaí, sem a arrecadação que tem hoje, ele construiu a Avenida dos Imigrantes Italianos, que na verdade chamava Avenida dos Imigrantes, e o André Benassi mudou para Imigrantes Italianos. Ele homenageava todos os italianos, todos os imigrantes. Ele construiu a 14 de dezembro, a 9 de julho, a Avenida Ozanam, No período e de 4 deixou anos. desapropriado e pronto o projeto da Ferroviários, que só 14 anos depois Que foi que concluída. o Valmor Barbosa Martins inaugurou o projeto que era do Ibis. Você vê, ele projetou 5 avenidas para Jundiaí, são as fez principais. 4, em 4 anos ele fez 4 avenidas. Ele foi um grande prefeito. Foi um grande prefeito. Eu só vou fazer esse comentário. É melhor. Mas é bonito de saber que porque são as principais avenidas da cidade que corta tudo. Frederico Ozanam, 9 de julho, imigrantes Então, nós italianos, tivemos outras 14 de- boas realizações na cidade de outros prefeitos que vieram depois. Mas hoje tem verba, né? Tem arrecadação, Tem arrecadação no tempo dele não tinha. Então, assim, ele foi realmente um grande Foi. homem. Fez milagre. Fez milagre. E essa foto aqui, acho que essa é um pouco mais fácil de identificar. Essa foto é icônica, né? Ela parece uma nave espacial Sim, aqui, né? Nessa foto, sim, né? Essa Porque- foto é de 1951, da construção do Bolão, né? Que é o ginásio Dr. Nicolino de Luca. Durante muitas décadas ela foi a cúpula de concreto, uma das maiores da América Latina. Hoje ainda é uma das maiores. Você vê, foi inaugurado há 72 anos atrás, né? Completou 72 anos. E por um prefeito também que foi muito legal, que foi o arquiteto Vasco Antônio Venchiarucci, que também, como foi bem antes, tinha menos arrecadação. Pra você ter uma ideia, o pessoal que trabalhava na prefeitura, eu sei porque meu pai, meu avô e meus tios trabalharam, não tinha um crédito na cidade. O cara ia comprar, falava, pô, eu sei que você é gente boa, mas não vou te vender a praça porque a prefeitura não tinha dinheiro para pagar salário. Atrasava salário nos anos 50, 40, atrasava 13º, porque não arrecadava. Né? Era uma outra realidade, E esse prefeito, embora ele já era de uma classe média alta, porque o pai dele já era arquiteto e construtor na cidade, ele foi um cara que amou muito Jundiaí, né? Ele fez o viaduto da Ponte São João, que os próprios comerciantes ajudaram com valor. Ele fez o colégio técnico, o colégio agrícola, ele fez a Avenida Jundiaí, fez o Bolão, fez a Festa da Uva, que é o Parque Comendador Antônio Carbonara, que foi descaracterizado depois, tinha concha acústica e tal. Então você veja, no mandato dele fez tudo isso também com pouca grana. Mas você acha que nessa época existia menos politicagem e mais vontade de fazer as coisas? Sim, o pessoal, nessa época a Câmara Municipal era sem salário, né? Então, o pessoal, o tinha mais vereador não vontade. tinha salário. Ele Tava ali porque queria fazer o que mesmo. não garantia muito a qualidade do vereador, mas ele fazia talvez. o papel de uma Câmara Municipal, que é criar leis para melhorar a vida do cidadão e fiscalizar o prefeito, né? Coisa rara hoje em dia. Bons tempos aquele. Eu nem verdade. sou desse tempo, mas bons tempos, né? E essa daqui, Maurício? Essa também é icônica, É né? Eu sou boa. suspeito porque eu tenho carinho por todas as imagens sei. do meu acervo. Essa foto, olha só como é que são as coisas. Essa foto, quem tirou foi o Major Lipo, já faleceu há muitos anos, eu não o conheci. Ele foi comandante do exército aqui e ele era fotógrafo amador, ele fotografou todos os equipamentos de Jundiaí. Os mercados, aquele do Mercadão do Vianello, inclusive foi ele. A igreja, as escolas, a festa da uva, o bolão, ele fotografou tudo. E depois que eu comecei esse trabalho, o filho dele entrou em contato comigo e me mandou esse material. Eu fiquei boquiaberto, a estação, uma foto que ninguém tinha quando tinha a Sorocabana ainda. E hoje isso aqui é o Centro das Artes. Era esse mercadão municipal, né? Então se você entrar lá na página e ver os comentários, pessoal que é mais velho, porque eu lembro pouco, que eu era bem criança quando ele foi desativado. Eles falam, eu sinto o cheiro ainda dos legumes, das frutas, quando eu passo ali na frente. Porque a memória fica, a memória né? fica, né? E esse Centro das Artes, onde que os italianos eram obrigados a vender, né, para pagar para o pagar mercado o- municipal o material que eles
a produção deles, né? Se a gente fosse falar sobre a imigração italiana, a gente falaria 2, 3 horas sobre sim. como que foi esse movimento tão bonito aqui, né, Foi Maurício? bonito, mas Jundiaí deve muito quem veio antes também, né? Que Sim. são os afrodescendentes que ergueram que essa estavam cidade, aqui, que né? deram a riqueza para a cidade, né? E os Que era portugueses índio antes, aqui, né? os indígenas Foi dizimaram todos e expulsaram da cidade, né? como na Tinha maior várias parte como na maior parte. do país. Mas é o... a história italiana ela é muito linda, né? Que meus bisavós vieram de lá, mas nós temos uma história muito linda também antes da imigração dos italianos aqui, que são dos portugueses e dos afrodescendentes. Porque acho que ninguém, às vezes as pessoas não entendem que os italianos vieram trabalhar porque houve abolição da escravidão. Eu então falo, eles ficaram um mês sem trabalhar e falo colocaram gente. Por conhecimento de causa, porque eu acabei pesquisando depois, eles vieram de uma região miserável, né? Lá que a na maioria Itália. vem enganado para cá, né? Eles não contavam exatamente o que eles iam fazer. Aqui Jundiaí assentou, né? Não assentou os afrodescendentes, mas assentou os italianos. E acabou que eles... veio muita gente que tinha profissão para cá, que tinha algum curso técnico, tinha ofício. Veio pedreiro, veio marceneiro, veio entalhador de móveis, né? Porque as fábricas de móveis aqui o pessoal entalhava na mão. Tem o Peliciari, tem os Negri, né? Então eles tinham os entalhadores. Então eles ajudaram bastante, e tinha sim, um pouquinho no crescimento. mais de educação, eu falo educação escolar, eles tinham um pouco mais... Eles tinham uma educação, eles tinham cidadania, porque o direito do trabalho brasileiro, para você ter uma ideia, ele passou por Jundiaí. Porque quando eles vieram para cá não tinha lei trabalhista. Mas na Itália já tinha, então eles se conformavam de não ter descanso, não descansava, trabalhava 14 horas por dia, não tinha festa, terceiro, não tinha salário mínimo, não tinha nada. Eles trabalharam muito para ter... A primeira grande greve no Brasil foi na nossa estação ferroviária. Morreram 3 jovens, né? Foi brutal. Morreram 3 jovens e na sequência depois o Getúlio Vargas acabou, copiando da Itália a Carta do Lavoro, ele sancionou a CLT em 1943. Então a base de muita força, né? Ou a vida de 3 jovens para acontecer, né? Um negócio desse. Mas você vê como que tudo que a gente tem hoje foi a base de muita conquista antiga, né, Maurício? Sim, alguém lutou. E essa foto aqui, acho que ele vai ter um carinho super especial, porque é aqui. Aqui na Torres Neves, né? Essa foto é de 1950. Tem 2 crianças aqui no velocípede, né? A gente chamava de tico-tico, né? O viaduto da Ponte São João, ele inaugurou em 1950, né? Pelo Vasco Venquerucci. Tem uma história que eu vou contar bem rapidinho, que o governador, o Adhemar de Barros, ele veio para Jundiaí. Aqui na Ponte São João tem uma loja de descartáveis, era a padaria da Leta Oswaldo Bárbaro, que leva o nome do complexo viário aqui do túnel. E o Adhemar de Barros gostava de uma caninha. E aí ela fez uma caipirinha, ela era uma quituteira de mão cheia, fez uma caipirinha de uma pinga forte que a gente tem aqui, que até hoje chama Japi. E aí ele tomou uma, tomou 2, tomou 3, aí os assessores estavam falando para ele parar. E todas as pessoas que eu conversei tinham um relato que ele estava bêbado, caindo, e os assessores segurando, ele não conseguiu fazer discurso, não conseguiu Hoje em dia ele seria canceladíssimo nessa... E nessa inauguração do viaduto tem um fato bem inusitado, eu fiz uma pesquisa, um texto bem legal, que tinha um menino que chamava Aguinaldo. Ele tinha 9 anos na época, quando o governador dentro do carro inaugurar, ele foi correndo primeiro, tem 332 metros de viaduto. Ele foi correndo primeiro e chegou na faixa e gritou, primeirinho! E eu conheci esse senhor que era o Mandu, Aguinaldo, muito conhecido, faleceu há pouco. Ele me visitava aqui. Ele competiu. Ele que inaugurou o viaduto. Não foi o... Não. E essa última foto aqui, que é muito... É nostálgica, né? Essa o pessoal, né, da minha idade, bem mais jovem, vai se lembrar que é o Cine Marabá. Hoje o que funciona? É um estacionamento Marabá. Tá lá todinho, né? Ele foi derrubado. Ele era da Cúria Diocesana, né, da Igreja Católica. Ele é até hoje aquele estacionamento. Mas você imagina uma cidade sem shopping center, né? A nossa vida era no centro da cidade. Sim. Então, de domingo... Você se arrumava para ir no centro? Você guardava uma graninha pro fim de semana, um cineminha, às vezes passava na Pauliceia, que é uma padaria que funcionou 120 anos, não existe mais também. É uma loja de tecido lá, de roupa. E a gente
tomava um sorvetinho e depois ia embora a pé para casa porque não tinha mais dinheiro, né? Sim, tomou o dinheiro do acabou a sorvete. grana. Maurício, eu vou tentar ver se dá tempo aqui, porque eu só queria falar de uma foto que eu tinha visto aqui, mas que ela não tá aqui. Mas tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tem o Solar do Barão aqui em Jundiaí, ele foi de um barão, você até me falou que ele era a casa de veraneio dele, né? Ele não morava aqui, né? Ele vinha para cá, ele era de São Paulo, ele passava temporadas aqui, né? O Barão de Jundiaí. E essa casa ele doou para a igreja também, né? É da igreja. Ele doou. Eu não sei se é ainda, Tá. eu acho que a própria cura doou para quem cuida hoje é a prefeitura, né? Precisa dar uma pesquisada melhor nisso. Mas é uma que ela resistiu, né? Nós tivemos até vereador que queria derrubar, falava fazer uma coisa moderna, né? Não, porque para quem não conhece o centro, se você entrar na minha página, eu tenho fotos de 1867, 1869, que são as primeiras fotos que tiraram em Jundiaí, que é até do fotógrafo Militão, que foi um ícone, viajava o Brasil inteiro fazendo essas fotos de cidades, que a cidade toda é em casa de taipa, igual é o Solar do Barão. E para quem jundiaense vai muito para Campinas, né? Se você, por exemplo, pegar a cidade de Campinas, que tem mais prédio preservado no centro, porque a legislação de tombamento de prédio lá é dos anos 50, a nossa só veio nos anos 80. Por isso que tem menos prédios, né? Tem menos prédios. Mas é um quadrilátero só de 300 metros do centro ali da catedral, que é prédio preservado, né? O restante não. Por isso que a gente vê um monte de casa sendo demolida aí no centro e tal, né? Porque não está no raio de preservação. Mas eu falei para você do Solar do Barão porque há muitas pessoas, hoje a gente tem uma cultura muito forte de uva na cidade, mas os italianos vieram para cá pelas lavouras de café, de cana, e o Solar, ele foi um marco cafeeiro na cidade, né? Mas foi antes dos italianos até, né? Na época dos portugueses, dos escravos já... a gente plantou cana, foi ícone no plantio de cana, depois no café e também na venda de mulas também, aqui onde é o Cezão, na rua Antônio Segre, perto de onde é o supermercado Tausti hoje, ali era comércio de mulas, porque era caminho, né? Que a Estrada Velha de São Paulo é muito antiga. Sim. Imagina você sem a Anhanguera e sem a Bandeirantes. Então a Estrada Velha mesmo, vem por Pirituba, passa por Caieiras, Franco da Rocha, Morato e tal, e depois ela segue, né, para Louveira, tal, Campinas, ela existe ainda ali, por ali. Mas eu falei porque tinha uma cultura forte aqui do plantio de café e eles vieram para cá, não vieram para plantar uva, vieram para trabalhar nessas lavouras e depois que as coisas se encaminharam e com a cultura que eles têm de uva, hoje a gente tem essa cultura forte de uva, mas começou antes. Não era uva, por isso que porque eu tenho que falar de café, né? É verdade, o café é bom demais, né? A gente tomou um café aqui. Bom demais. E eu acho muito bonito tudo que você faz e eu lembro que a gente definindo quais os programas a gente ia fazer, a hora que ficou definido que eu ia poder, que eu descobri que você era o Maurício, o dono do sebo, era o Maurício das fotos, que eu já... Porque, como eu sou corretora, eu sou apaixonada por arquitetura. Não é que eu entenda, eu sou apaixonada por olhar a cidade. Eu tenho esse olhar bem apaixonado mesmo por Jundiaí. E eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, poxa, é a oportunidade de conversar com o guardião do tempo. Ah, legal. Que é um pouco do que você se tornou para Jundiaí. Eu fico feliz, porque assim, a gente tem outras pessoas, né, que também gostam muito da cidade. Nós temos um contemporâneo, né, que é o arquiteto Roberto Franco Bueno, que é um pesquisador, um historiador. Nós tivemos outros que pesquisaram muito, né, Aldo Cipolato, o Geraldo Barbosa Tomanique, que eu chamava ele de Senhor Jundiaí, né, que ele tudo, esse cara sabia de tudo, né? Infelizmente vai o legado, né? Fica o legado que ele deixou, porque ele deixou material produzido, mas ele assim, é um cara que tem uma estátua em cada esquina, né? E poucas pessoas acabam lembrando. Nós tivemos o Alceu de Toledo Pontes, que inclusive foi prefeito em Jundiaí, que era historiador também. Então você se inspirou em muito Mário Mazuia, desses caras eu conheci todos pessoalmente quando eu era criança, né? Como é importante o exemplo? Eu conversava com eles, trocava ideia. Pra você ter uma ideia, né? Eu tenho um trabalho de pesquisa sobre a Revolução, inclusive, brevemente, aí, 9 de julho já está aí, né? Que é a Revolução Constitucionalista.
eu tinha 16 anos e tinha a associação dos ex-combatentes, que eles eram todos vivos. Nem tem mais, né? Não tem. Porque, e aí eu ia na reunião, Pra ver. para sentar com eles lá, ouvir as histórias. Ele não queria deixar, mas vai fazer o quê? É só ex-combatente. Aí como eu trabalhava perto, eu falei, não, deixa eu participar, só vou ficar quietinho ouvindo e tal. E eu via todos os relatos deles, né, as conversas que Você tinha. acha que um historiador, ele é um bom ouvinte de histórias para saber replicar essas histórias? Tem que ter ouvido, tem que saber ouvir. E tem que ter uma boa memória. Tem que ter uma boa memória. Eu seria uma péssima historiadora. Modéstia à parte, eu tenho uma excelente Você tem memória. uma excelente memória. Eu lembro de coisas assim do meu, sei lá, vou pegar a quarta série do primário que eu fiz há 52 anos. Eu lembro do nome, sobrenome, todo mundo, o número que eu era, a classe que eu era, o nome de todos os meus professores. Inclusive você tem aqui que ele me mostrou vários livros de um professor que ele e ele fazia tipo livro de formatura. O professor Flávio Martins Bonilha, que era, tinha todo nome de escola hoje, né? Marido da professora Elza Faca. Então ele pegava fotinho de 3x4 de cada turma que ele tinha, depois ele guardou, acabou fazendo um livro. Então tem o nominho, a fotinho de cada um lá. Vira e mexe, aparece um ex-aluno dele para ver se tem o minha livro. foto tá aí. E tá. Bom, agora eu vou pedir para você contar, se você lembrar de alguma, eu quero que você conte alguma história de alguém, enfim, sobre a festa da uva. Você lembra de alguma história de cabeça? Então, a festa da uva, ela começou, né, em 1934, aqui em Jundiaí. Eu tenho, inclusive, uma gama enorme de fotos, né, que foram fotos profissionais que foram tiradas nessa época, né. E depois, a festa da uva não tinha o parque quando ela começou. Ela era feita no centro, lá onde é a escola Conde de Parnaíba e onde é o Mercadão. Então tinha ali as estandes de exposição, era no centro de Jundiaí. Não todo. era não tinha o parque da uva. Não tinha o parque. O parque ele só veio, né, em 1952, com o Vasco Venchiaruti, e passou lá. E eu tenho muitas histórias, por quê? Porque eu nasci literalmente dentro da festa da uva, onde é a praça de alimentação. Eu nasci ali na mão de parteira. Ali era a minha casa, eu nasci ali dentro. E eu morei ali até meus 10 anos. Então você imagina que meu quintal era o bolão e a festa da uva, né? Meu quintal era o bolão e a festa da uva. A festa da uva era da mesma e forma de hoje, uma concha vez por ano. acústica, que também tem, né? Depois talvez aí o editor consiga a foto da concha acústica, que tinha um lugar que apresentavam os shows. Então eu vi Roberto Carlos inúmeras vezes na época da Jovem Guarda, Erasmo Carlos, o Chacrinho, o Silvio Santos, o Raul Gil. Eles iam lá fazer a festa, ficavam ensaiando, o moleque ficava o dia inteiro lá, e você perto ficava. de todos eles lá. Então tem muita história, aquilo lotava, né? A festa da uva, desde essa época, já é um sucesso como ela é hoje. Porque hoje ela é estrondoso o alcance que a festa da uva tem na cidade. Então, nós temos ainda os viticultores resistentes, Sim. né, e resilientes, que mesmo passando o tempo, mesmo os filhos tendo estudado, tendo profissão, Eles permanecem. eles continuam produzindo, né, porque a uva Niagara é uma uva jundiaense. Sim. Ela foi feita de uma mutação genética, né, que ela é uma uva daqui, né? que é o que leva o nome do parque, Antônio Carbonari. Ele fez essa mutação genética e acabou bombando, né, porque foi para a capital, que era o Rio de Janeiro, a capital na época. Então levaram carregamento, venderam tudo, tiveram que levar mais e acabou fazendo esse sucesso que faz até hoje, e é um orgulho nosso. Sim, inclusive eles fizeram, acho que foi a enóloga do Beraldo de Cali, ela fez um espumante para a última edição, focado só um espumante de uva Niágara. Então é bonito ver que estamos se fazendo marcos a partir daqui, né? Então é legal que a gente pare de olhar um pouco para fora e vamos olhar o que tem na nossa cidade, que é muito incrível, né? O turismo gastronômico, a rota do vinho, né? A rota tem muita coisa a se desenvolver, né, Maurício? Mas hoje a gente tem que se preservar e fazer com que isso continue. Infelizmente, a nossa conversa ela tá acabando e assim, eu conversaria, sei lá. Eu sou uma amante de Jundiaí, assim, eu amo essa cidade, eu acho que eu conversaria com você muitas horas tomando café sobre essa cidade, mas eu quero te fazer 2 perguntas antes da gente finalizar. A primeira é, quem você convidaria para tomar um café com você? Então, eu convidaria alguém que amasse muito Jundiaí, que preservasse a sua história. Eu convidaria o Roberto Franco Bueno,
que é um contemporâneo, né? Alguém que lutou e luta pela história de Jundiaí, tem um legado incrível, né? Tem saúde, tem legado incrível, porque ele foi secretário de muitas administrações, eu o convidaria. Bom, como ele está por aqui, se ele vê esse podcast, vem tomar um café com o Maurício. Tá convidado, Roberto. Tá convidado, Roberto. E a última pergunta é, tomando um café com o professor Maurício lá do passado, que conselho você se daria? Para ser um pouquinho, buscado mais fotos e documentos históricos na minha adolescência, porque o material era muito farto. Esse material se perde com o tempo, o pessoal joga muito fora, né? Perde muito material. Mas eu queria, assim, imaginar que isso iria acontecer. Se você pudesse. Porque era muito difícil. Você imagina, solteiro, minha mãe, aquele monte de coisa que eu guardava, às vezes para a pessoa, essa bagunça, esse negócio e tal. Sim. Imagina, eu guardei minha bicicleta que eu ganhei com 10 anos, deixei ela 0 agora pro museu. Então tinha uma briga, né? Porque era tudo sucata, né? E eu não deixava jogar fora. Eu ia preservar. Para alguns hoje você seria um acumulador, você sabe, né? O conselho era esse, era buscar mais informações, conversar mais com esse pessoal que Será já que isso não vira está mais entre nós. Será que vira um conselho aí para os jovens que têm algumas paixões? Se atentar também, que daí pode vir alguma coisa. Não acontece rápido, né, Maurício? Mas infelizmente a gente descobre a missão da gente mais pra frente. E aí, quando eu tomei conta, quando eu tomei ciência que isso era uma missão que eu tinha, eu já era bem adulto. Bom, então acho que fica um conselho de... Se você é um jovem e está assistindo isso, olhe e preste atenção, pode ser que você já descobriu a sua missão e você não saiba. É verdade. E essa foi a nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer ao Maurício por abrir esse espaço lindíssimo. Eu estou muito emocionada, eu estou muito feliz. Legal. Obrigada, Maurício, e para vocês que seguem o Café em Dia, até a próxima. Bom, eu que agradeço, né? E eu que agradeço a todos e fazer um convite para conhecer o sebo. Sim, por favor, gente. Além de o convite, você está no... na Rua Dr. Torres Neves, número 271. E também procurar lá nas redes sociais, Professor Maurício Ferreira, que você vai ver todas as Inclusive fotos antigas. No Facebook que você tem todos os álbuns para pesquisa. No Facebook tá tudo lá, divididinho por álbum e tal. Então estão convidados, tá? Eu faço esse trabalho porque eu tenho um amor enorme por Jundiaí e por sua gente. Então é isso, gente. Sigam o Maurício nas redes sociais, visitem o sebo e até a próxima.